gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver, sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano carente. Estou de novo aqui e quero ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste lugar. Os gemidos e palavras não vou explicar. E eleva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou aqui, quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a teu nome, Senhor! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia! Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai.
lindo, lindo, lindo é, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. E pode crer quem pode ouvir, o Senhor de todos, mesmo desprezados, amor. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostram, Glória a Deus. cantando, lindo, lindo, lindo é, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo é. Glória a Deus, maravilha, né, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no profeta menor que se chama Abacuque. Glória a Deus, Abacuque. Glória a Deus. Nós vamos vivenciar hoje, irmãos, uma caminhada com esse profeta, que está muito ligado à nossa realidade de hoje. O profeta Abacuque, irmãos, ele está logo depois de Naum, aí vem Miqueias, depois vem Sofonias, Zacarias. Eu creio que é um livro de um profeta que provavelmente muitos não leram, né? E provavelmente geralmente lê somente o finalzinho. Mas nós vamos entender todo o contexto hoje e entender por que o justo vive pela fé. Amém? Então, para introdução, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 4. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler juntos? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Sente, irmão, por favor, com a sua Bíblia aberta. Irmãos, meu estilo de pregação é um estilo mais expositivo. Eu gosto de expor a palavra e geralmente é um conteúdo sequencial. Raras vezes eu vou usar outros versículos, né? Eu acho que cada um tem um estilo. O pastor tem um estilo dele, o Samuel tem outro, eu tenho o meu. Mas o importante é que Deus fala de todas as formas e de todas as maneiras. Amém. Desde que o canal esteja desobstruído e desde que o povo esteja também receptivo à palavra dele. Amém. Não endureçais o coração, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos fé, dois tipos de fé. Nós temos a fé inata
a qual nós nascemos com ela, e temos a fé espiritual. Essa fé espiritual ela é desenvolvida no decorrer de nossas vidas. Agora a fé inata, irmão, nós já nascemos com ela. Por exemplo, quando eu vou tomar esse copo de água aqui, eu já tomo ele na certeza de que ele vai saciar a minha sede. E tomo ele também na certeza de que essa água está limpa, tratada, porque senão eu não a tomaria. Então essa é a fé natural que eu tenho. Quando você ou eu precisamos fazer uma cirurgia, a gente se coloca nas mãos do médico. Por quê? Porque nós acreditamos que aquele médico tem capacidade suficiente para nos passar um bisturi. Mas nem todos, né, irmãos? Mas graças a Deus que nós somos direcionados por Deus, né? Estou viajando aqui, glória a Deus. Irmãos, é só para descontrair um pouco. Mas, irmãos, todos os dias nós exercitamos uma fé inata em alguém ou em algo. Num alimento que comemos, numa cirurgia quando nos colocamos nas mãos de um médico. A fé espiritual, de igual modo, quando se tem fé espiritual, nós aceitamos a base dela e vivemos conforme ela, de uma forma natural. Aí você me diz assim, mas eu não tenho fé suficiente. Tem sim, porque se não tivesse, você nem estaria aqui. Se não tivesse, você nem leria a palavra de Deus. Porque, irmãos, conhecimento de Deus, todos os seres humanos têm. Todos. Deus se revela, no mínimo, pela sua criação. No mínimo. Por isso que todo ser humano tem a necessidade de adorar. Todo ser humano tem a necessidade de adorar. Mas graças a Deus que nós fomos esclarecidos e sabemos quem devemos adorar. Tem gente que adora o sol, tem gente que adora a lua. Irmãos, é interessante que uma vez eu e minha esposa, nós fomos numa pousada, que eu não me lembro o nome, e fomos para um lugar alto, onde tinha uma cachoeira. E tinha lá uma vista do sol, sabe? Muito bonito, o pôr do sol, né? E chegamos lá, irmãos, tinham várias pessoas, né? Adorando o sol. E eles faziam aquele movimento, você se lembra, amor? Fazia aqueles movimentos, sabe? Chamando, atraindo alguma coisa por eles, sabe? Aí eu e minha esposa ficamos de lado assim, irmãos, mas estava tão engraçado, mas tão engraçado, que eu até dei umas risadas, sabe? Porque, sabe, o ser humano, se ele não tiver o conhecimento do Deus verdadeiro, o ser humano faz coisas, sabe, que às vezes a gente fica até perplexo. E quando você observa pessoas fazendo certas coisas por não conhecer a Deus, que você vai conversar com elas, você vê que são pessoas ou esclarecidas ou não, independentemente, sabe, de questão de cultura, de nível social, de riqueza, pobreza, sabe, as pessoas fazem coisas absurdas porque não conhecem a Deus, mas é porque também existe na nossa essência, né, uma necessidade de adorar. A fé natural é inata, enquanto a fé espiritual é um resultado direto do novo nascimento e do relacionamento com Deus. Aí a importância, irmãos, de nós orarmos, ler a palavra, estar na igreja. Irmãos, é tão maravilhoso esse convívio. Nós aprendemos, né, no culto de domingo, o quanto é benéfico, o quanto é saudável a nossa comunhão. Nós podemos até estar aqui, bater um papinho de 5 minutos, mas você tem que observar que os nossos corações sempre saem daqui alegres e saltitantes. Isso é o que? Isso é o mover do Espírito Santo em nós, e eu creio que hoje você vai sair daqui alegre, vai sair daqui convicto, vai sair daqui descansando mais em Deus, porque você vai conhecer um pouquinho mais deste Deus que se importa tanto conosco. Em Efésios 2:8 nos lembra que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, o desenvolvimento da fé está ligado diretamente no conhecimento de Deus. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa, e a gente muitas vezes se defronta com pessoas que não abrem mão, por exemplo, de adorar outros deuses.
A gente fica assim tão entristecido e tão assim perplexo, porque a gente não consegue entender como é que pode. Eu tenho uma prima que no WhatsApp ela só me manda coisas idólatras. E esta é a fé dela, por mais que eu fale, por mais... a fé dela é nisso. Mas para Deus nada é impossível, né, irmãos? Deus, quando quer abrir os olhos, como Ele fez com Paulo e como Ele fez conosco, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que abriu os olhos de Paulo, abriu os nossos olhos, as escamas caíram, e hoje nós podemos contemplar a Deus pela fé. O justo viverá pela fé. Qual é o tamanho da sua fé? O exemplo de fé de Abacuque. Abacuque, irmãos, ele ministrou no final do século 7. Ele era contemporâneo de Jeremias, quando surgiu já o reino babilônico. Então, Abacuque viu e vivenciou as mesmas atrocidades, a mesma apostasia que Jeremias vivenciou. E Abacuque estava insatisfeito com aquela situação. Totalmente insatisfeito. Embora ele esteja distante de nós mais de 2.500 anos atrás. Irmãos, nós precisamos estar insatisfeitos com as situações que não glorificam a Deus. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós temos que estarmos vigilantes, irmãos, para nós não nos conformarmos com este século, no sentido de, não só de nos aliançarmos com este século, mas também de nos acomodarmos a tal ponto de deixar, tipo assim, larga para lá. Irmãos, crente não pode deixar de lado. Crente não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos pela fé. E aí eu te pergunto, você já desistiu? Por quê? Se Deus não desistiu? Por causa da circunstância? Por aquilo que você está vendo com seus olhos carnais? Entenda uma coisa, nós não vivemos na mesma dimensão de Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Eu conclamo todos vocês a assistir o filme Interestelar. Interestelar. Ali nós vamos ter uma noção do que é quando se vive, por exemplo, na quarta dimensão. E ali nos mostra bastante. Fecha o parênteses. Irmãos, nós estamos enxergando aqui no horizontal. Deus está no vertical e Ele sabe de tudo, porque Ele é de eternidade a eternidade. Então, antes de você nascer, Deus já existia. Deus existe hoje e Deus já existe amanhã. Dá para você entender isso? Então Ele sabe qual será o fim de todas as coisas. Ele sabe qual será o caminho e o fim das nossas vidas. Ele sabe a hora que o relógio vai parar para nós. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então nós não podemos, irmãos, jamais nos acomodarmos, irmãos. Nós estamos aqui às terças-feiras orando por todos os problemas que são colocados, orando pela nação, orando pela igreja. Eu esqueci de mencionar, esse jejum é pela igreja, e Deus está operando aqui na igreja. Nós sabemos disso, que Ele tem nos ouvido. Irmão, só não vê quem não quer, só não ouve quem não quer. Graças a Deus, que nós vemos e ouvimos. Glória a Deus por isso. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais e da mesma loucura. Abacuque profetizou em um tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. Porque não se arrependeram e não aprenderam com os erros dos irmãos do norte. O castigo, a disciplina estava a caminho deles. Irmãos, por que nós estudamos história, por exemplo?
Nós temos aqui na igreja uma professora, não, é uma conhecida. Por que nós estudamos história? Não é só para título de conhecimento. No nosso caso, nós queremos sempre o quê? É aprender com a história. Nós queremos evitar que venhamos cometer os erros que pessoas no passado cometeram. A Bíblia, ela é toda direcionada a nos ensinar, a nos relacionarmos como pessoas e nos relacionarmos com o Pai. E a palavra diz assim: o meu povo padece por não conhecer o poder de... por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, Deus tem uns caminhos assim que muitas vezes a gente fica assim, a gente passa estreito, sabe? Alguns caminhos a gente passa estreito, mas lá na frente você vai entender, e a gente passa a entender por que tivemos que passar aquilo. E quando isso termina, sabe qual que é o resultado? O resultado é nós estarmos cada vez mais achegados a Deus. O resultado é cada vez mais nós produzirmos fruto de justiça. Porque sabe por quê, irmãos? A escola de Deus é o seguinte: não tem recuperação. Tomou pau, vai fazer a prova de novo. E tem prova, irmãos, na minha vida que eu nunca mais quero repetir. Nunca mais quero repetir. E isso é para mim, é para você, é para o pastor, sabe? É para todos aqueles que Deus ama. Porque Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige. Por isso que muitas vezes Ele nos leva a tempo de escassez. Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo que tudo está bom, nós nos acomodamos. E Deus quer sempre ter um tete-a-tete conosco. Ele nos quer na intimidade, sabe? Ele nos quer bem chegadinho nele. Ele nos quer assentados aos pés de Jesus. Ele não nos quer virando as costas para Ele. E Deus não abre mão de mim, de você. O reino ali, irmãos, estava em colapso. E é interessante que a nossa realidade hoje não é muito diferente daquela realidade. Quando eu estava estudando essa palavra hoje, e assim, me veio esse pensamento, irmãos: muitas coisas nós não vemos e nem conhecemos. Por quê? Porque nós não participamos do que está lá fora. Mas, irmãos, o que está acontecendo lá fora é calamidade, é calamitoso. Calamitoso, irmãos. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Eles não entendiam que o tempo da oportunidade deles tinha passado. Deus, irmãos, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é o que mais se prega, mas chega um tempo que Deus fala: basta, agora é comigo que você vai tratar. E aí Deus nos leva para o deserto, mas Ele vai conosco, viu, irmãos? Saiba que mesmo no deserto não vai faltar pão. Eu não sei se você está passando por um deserto, eu não sei qual é a situação que você se encontra, eu não sei o que é que você almeja, mas eu sei de uma coisa: Deus não vai deixar te faltar. Quando Deus mandou Elias, que Elias fugiu, e Elias não tinha, a nação ficou 3 anos sem chuva. Deus mandou Elias para a beira de um ribeiro, e lá na beira daquele ribeiro ele bebia água, e os corvos enviavam pão para ele toda manhã. A água secou. Deus mandou Elias para encontrar com uma viúva. Chegou lá, a viúva estava catando lá uns gravetos para fazer o último bolo e morrer.
E Elias chegou lá e falou: olha, você vai pegar essa porção e vai fazer para mim. E ela percebeu que era um homem de Deus, obedeceu, fez o bolo para ele. Elias virou e falou: olha, o que você tem em casa? Irmãos, Deus não... Às vezes, se tiver faltando alguma coisa na sua vida, saiba que Deus, até nisso, Deus tem um propósito. Até nisso, Deus tem um propósito. Essa viúva teve comida até que a seca passasse. A farinha foi multiplicando. O povo não escutou a trombeta do arrependimento, então sofreram o chicote da disciplina. Então, irmãos, a justiça e a fidelidade haviam desaparecido de Judá, havia muita maldade desenfreada, violência, destruição, contenda, litígio, violação da lei, injustiça, e o ímpio oprimia o justo. Interessante, irmãos, há 2.500 anos atrás, e o que nós vivemos no nosso país hoje? Judá estava em decadência moral e religiosa. Irmãos, parece que ele estava narrando a nossa época, no nosso país. Mas Abacuque foi um daqueles que não se deixou contaminar. E eu e você, graças a Deus, nós não vamos deixar com que este mundo venha nos influenciar. Nós vamos ser influenciadores, em nome de Jesus. Por onde quer que eu e você passar, a presença do Senhor estará presente, e a glória, o brilho de Jesus, o resplandecer dele, estará de tal forma em nossas vidas, que as pessoas vão ver, esta pessoa é de Deus. Irmão, você quer ver como é que Deus é interessante? Hoje eu fui lá na Lagoinha para poder entregar algumas coisas, e estava fechado, porque lá abre às 10 horas, eu tinha chegado lá às 9, lá na secretaria. E aí eu desci até aquela entrada principal, porque tinha um moço lá que eu conhecia, para tomar as informações com ele. Enquanto eu vou subindo, irmãos, vem uma senhora descendo do outro lado, que eu nunca vi na minha vida, virou para mim e falou assim: ei, pastor! Eu falei: agora eu vou receber em nome de Jesus. Eu estou falando porque eu não fui consagrado ainda aqui. Sabe, eu vou receber em nome de Jesus. Era Deus falando. Falei: Senhor, agora eu não vou recusar mais. Não vou recusar. Sabe, o que Deus tem para mim e para você, Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir. Por mais que a gente resista, Ele vai nos levar aonde Ele quer. Aonde Ele quer. Glória a Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, agora indo para o texto, capítulo 1, versículo de 1 a 4, eu mencionei, a situação do país. Abacuque, no princípio, revela assim. Então, vamos lá. 1 de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa é a oração. E você e eu podemos fazer essa oração, e devemos fazer: Senhor, por que a situação se encontra desta forma? Irmãos, nós precisamos ter um caminhar com Deus de uma forma, sabe, sem esse temor de medo, porque isso aí nos afasta. Eu já tive muito medo, mas Deus vai provando o amor dele de tal forma para nós, que o amor é lançado fora, como diz a palavra, que o medo é lançado fora, como diz a palavra. Então, Senhor, por quê? Me esclarece. E para quê?
Por quê e para que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que a situação se encontra? Por que o nosso país está nessa situação hoje? Para quê? Deus tem um propósito nesta nação. Deus está fazendo nesta nação. Deus está movendo nesta nação, irmãos. Nós estamos vendo coisas que precisam acontecer, que precisam vir à tona para serem tratadas. E Deus está tratando. Não temas, porque Deus está nesse negócio. Eu creio, irmãos. Eu creio. Então, irmãos, Abacuque estava ali em crise, sem compreender. Abacuque estava em crise e ele, quanto a Deus, não amenizar o sofrimento dos justos, porque os justos sofriam juntamente com os ímpios. Quanto a Deus, não intervir nas questões da nação. Quanto a Deus, não responder de maneira esperada. O profeta enfrentava um dilema real. Para ele, Deus não estava fazendo nada. Abacuque não conseguia compreender Deus. Não podia, porque um Deus que não podia observar o mal, e a maldade estava no país. E pior ainda, irmãos, para deixar Abacuque mais perplexo ainda, Deus falou para ele, olha, que eu vou enviar uma nação ímpia para ser o meu chicote sobre este povo. Então Abacuque não conseguia entender, porque um Deus que não pode contemplar a maldade, como ele usar um povo mau para poder extinguir o mal. A esperança dele é que Deus trouxesse um avivamento para a nação. E é uma esperança justa, legítima, e é a esperança que todos nós precisamos ter, irmãos. O Brasil precisa de um avivamento. O Brasil precisa de que Deus venha derramar o seu poder. O Brasil precisa que pessoas se arrependam dos seus pecados, só pelo fato de ouvir o nome de Jesus. Agora, irmãos, esse avivamento, sabe onde ele começa? Na minha vida e na sua vida. Não é no multidão que vai acontecer isso. Ô, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu sei que nós temos as nossas urgências, nós temos as nossas necessidades, mas a urgência maior precisa ser o nosso relacionamento com Deus. A ausência maior precisa ser uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abacuque não conseguia entender como Deus pôde escolher um povo muito pior do que Judá para ser o agente para a correção do seu povo. Deus é quem traça os caminhos, e as providências neste caso não era a restauração, era a disciplina. Quando Deus fala basta, vem a disciplina. E aí nos leva a um alerta. Esse conflito a nível nacional pode ser também um conflito pessoal. Senhor, por que eu não estou conseguindo te agradar? Senhor, o que é que está me impedindo de te agradar? Senhor, o que está impedindo o meu relacionamento contigo? Senhor, a minha situação está degradante, o Senhor não vê. Mas o que eu, Senhor, tenho feito para contribuir para esta situação? Onde eu tenho dado uma brecha? A punibilidade inevitável do pecador era inevitável, irmãos. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa e que ficará impune. Olha, o pecado não compensa, meu querido, minha querida, eu vou te dizer isso com todas as letras. Por mais satisfação que lhe traga, por mais benefício, entre aspas, que possa lhe trazer momentaneamente, eu quero te dizer essa noite que o pecado não compensa, e outra, o pecado não fica impune.
Qual que é a nossa posição, irmãos? Porque existe pecados contumazes, mas existe pecados que devem ser na minha e na sua vida acidentais. Pecar nós pecamos, mas também imediatamente nós corremos para os pés do Senhor, porque Ele é quem nos justifica, Ele que é o nosso advogado, e a palavra nos garante isso, que se confessares os teus pecados, seremos perdoados e purificados de toda a injustiça. Mas como eu falei na quarta passada, e aquele pecado de estimação, como é que fica? Como é que fica aquele pecado? Deus nos quer por inteiro, irmãos. Deus quer esse Brasil por inteiro, sabe? As estatísticas dizem que nós somos aí por volta de, acho que 52 milhões de evangélicos. Agora, se nós espremermos isso aí, irmãos, será que sai aí uns 200 mil? De 52 milhões? Deus nos quer por inteiro, irmãos. Abacuque nos mostra que o pecado é uma fraude, ninguém escapará das suas consequências. O pecado traz consequências, irmãos, e às vezes são consequências difíceis de lidar com elas. Irmão, deixa eu colocar uma coisa para você aqui. Satanás infiltrou em todas as áreas do ser humano. Na arte, eu posso dizer em algumas igrejas, na música, né, na indústria de cinema. Eu fui assistir um filme esses dias aí que eu fiquei assim, filme de criança, né? Como é que chama aquele filme, irmão? É de um super-herói, Deb 2, uma coisa assim. Hein? Fala para nós aqui, irmão. Deadpool? Isso. Irmãos, eu fiquei de boca aberta. Meu menino me levou, né? Eu pensei assim, puxa vida, filme de super-herói na minha época era Super-Homem, né? Tal. Irmãos, que coisa triste. Que coisa triste. A gente vê Satanás ali agindo, sabe? Agora, agindo como? De uma forma de, aparecer os dentes, o rabo, o chifre, não. As imagens bonitas, né? Mas se vê que tudo é diabólico, irmãos. Está tudo dominado. Nesse sentido, este século está dominado. Mas como entra Deus nessa história aí? Deus está esperando eu e você fazermos a nossa parte, porque Deus sabe quem vai ser salvo e quem precisa ser salvo. Então Ele está esperando na sua bondade, na sua misericórdia, na sua longanimidade, para que as janelas venham se fechar, irmãos, ou a porta venha se fechar. No capítulo 1, versículo 5 e 6, acompanha comigo, por favor. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo, Deus respondendo para Abacuque, realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, os babilônicos, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Vamos continuar. Ela é pavorosa e terrível, cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lombos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Até aqui tá bom, irmãos. Esse povo aí, irmãos, é um povo tão cruel, mas tão cruel, que lá na frente Deus precisa castigá-los. Eles faziam tanta crueldade com as pessoas com as quais eles guerreavam, e eles estavam no poder. Era como se fosse a primeira potência hoje, que é os Estados Unidos, sabe? Um povo mau, um povo orgulhoso, um povo que não reconhecia Deus, e Deus usou este povo, e nós sabemos da história, que eles cercaram Jerusalém, até que o povo não tivesse mais o que comer, o que beber, chegando ao ponto das mulheres matar os seus filhos para poder se alimentar. E eles acabaram com Jerusalém e levaram o povo cativo para a Babilônia, e lá ficaram 70 anos. Irmãos, se nós temos um caminho mais que excelente,
Por que então que muitas vezes a gente entra em luta? Porque, sabe, tem algo que nos puxa para outro lado. Por isso, irmãos, que é necessário que nós venhamos conhecer a Deus, é necessário que nós tenhamos intimidade com Ele, é necessário, irmãos, que nós tenhamos tempo para Deus em nossas vidas, que nós tenhamos Deus na mente, no coração. Eu falo que nós teremos que ter Deus até saindo dos nossos poros. Porque aí, irmãos, a carne vai ficando fraquinha, 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 e muitas coisas que outrora nos vencia, passa a ser vencida. Você quer vencer aquilo que te impede de ter um bom relacionamento com Deus? Você quer vencer aquilo que impede de você receber as bênçãos dos céus? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Deus está além de nossa capacidade de entendimento, seu ser insondável, e seus atos muitas vezes são surpreendentes e inexplicáveis. Não tem aquela música, quem explica Deus? Se nós vamos passar na eternidade conhecendo a Deus, como é que nós vamos querer, com essa mente limitada, entender a Deus? Nós conseguimos conhecê-lo naquilo que Ele quer se revelar para nós, mas dentro daquilo que nós conseguimos também entender. Abacuque ficou alarmado quando soube que Deus estava usando os caldeus para disciplinar o seu povo. Os judeus, irmãos, eles acreditavam, porque pelo fato deles serem o povo escolhido de Deus, que Deus ia isentá-los da culpa. E muitas vezes, irmãos, nós pecamos achando que Deus nem está vendo, não é verdade? Intencionalmente. Deus não está vendo. Mas Deus, irmãos, Ele está 24 horas com o olhar sobre mim e sobre você. 24 horas por dia. Versículo 1, capítulo 1, 12 e 17. Caminha comigo, irmãos. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos? O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, rocha, o fundaste para servir a disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque achava que os judeus eram mais justos do que os outros povos. No entanto, eles estavam numa situação tal que Deus pegou até aqueles que são injustos para corrigir aqueles que se acham justos. E muitas vezes nós achamos justo, não é verdade, irmãos? Muitas vezes nós achamos que nós somos melhor do que aquele que está lá fora, né? E Deus muitas vezes sonda o nosso coração e fala, olha, você está pior do que ele, sabe por quê? Porque ele não me conhece, mas você me conhece. Irmãos, Deus dá, mas tem uma responsabilidade, viu? Tem uma responsabilidade nossa, viu? Quando Jesus estava assim, perto do gasofilácio, ó, irmãos, viu que palavra difícil que eu falei? Gasofilácio. E Jesus vendo o povo ofertar, aí tinha lá, chegou o doutor lá, de gravata, paletó, anel no dedo, relógio de ouro, parou numa BMW na porta, chegou lá, fez um checão não, né, irmão? Checão já era, né? Pegou a maquininha lá, enfiou o cartão dele lá, encheu de 0 à direita, tá, e pá, né? E deu de dízimo na igreja. E saiu, né? Todo assim, olhando para os lados, peito empinado, né? Aí Jesus viu, veio uma viuvinha, pobrezinha, uma veste toda rota, né? Chegou lá, jogou 2 moedinhas lá. Jesus falou, olha, essa aí deu mais do que todos, porque ela deu o que ela não poderia dar. Eram as únicas moedinhas. Agora esta daí saiu justificada. Entende, irmãos? Sabe o que Deus quer de mim, de você? O coração. Coração. Não é pelo que fazemos, muitas vezes pelo que somos, mas é pelo que nós entregamos a Ele. O que você tem entregado para Ele?
que eu e você temos entregado para Ele? Então, no desespero, Abacuque começa a intercessão, né? No versículo 12 a 17, ele começa a interceder. Abacuque precisava encontrar uma base para entender por que Deus estava agindo desta forma. Mesmo não entendendo os planos de Deus, o profeta confiou no Senhor e no seu caráter. Senhor, eu não estou entendendo nada, esse povo está todo corrompido, e vem um povo aí pior do que este povo. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não estou entendendo nada na minha vida. Nada na minha vida. Não estou entendendo porque meu filho está agindo assim. Eu não estou entendendo porque minha esposa é assim. Meu marido é assim. Eu não estou entendendo, Senhor, porque essa perseguição. Eu não estou entendendo, Senhor, porque essa doença, porque é isso, porque é aquilo. Mas, Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está entregue a Ti. A minha vida pertence a Ti. Glória a Deus, glória a Deus. Abacuque sabiamente apela para o que sabia ser verdadeiro a respeito de Deus. Não, mas Deus é soberano, Deus é criador dos céus, né? Deus é que trouxe esse povo pelo deserto, Deus abriu o mar, Deus fez chover pão do céu, Deus fez chover carne do céu, Deus tirou a água da rocha, né? Deus trouxe esse povo até aqui, como nós lemos no Salmo 91, né? Nada lhes aconteceu. Então é neste Deus que eu confio, e a minha confiança será nele, e não nas circunstâncias. Eu vou ter olhos somente para ele, e fechar os olhos para as circunstâncias. Irmãos, há um momento na vida que só resta Deus, e que bom, porque quando acabam os nossos recursos, né, situações às vezes que a gente vê assim, Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa, um milagre, faz um milagre. Irmãos, quem aqui já clamou desesperadamente por um milagre? Eita glória, irmãos, eu tenho certeza que Deus não te decepcionou. Você sabia que até o não de Deus é para o nosso próprio bem? Às vezes nós fazemos pedidos, irmãos, que, desculpa a palavra, mas que são pedidos, não vou nem falar a palavra que eu ia falar. Mas eu penso assim que Deus deve olhar assim, ô meu filho, pô, muda o disco aí, disco, hein, irmãos? Disco, vocês lembram de disco? LP? Glória a Deus, hein? Eita glória, hein? Aleluia. Então, irmãos, no capítulo 3, acompanha comigo, nós estamos já quase caminhando para o final. No capítulo 3, então, Abacuque faz uma oração na forma de cântico. E ele diz assim, olha, oração do profeta Abacuque na forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha, eu e você, nós precisamos nesse tempo ter um avivamento de Deus em nossas vidas. Aviva a tua obra em mim, Senhor. Aviva a tua obra na igreja, Senhor. Quando ele diz no decorrer dos tempos, quer dizer, Senhor, aviva continuamente o teu povo, Senhor. O Brasil precisa de um avivamento, nós precisamos, irmãos, a palavra diz que no final dos tempos, um dos grandes sinais vai ser a apostasia. Apostasia de quem? Dos crentes, irmãos. E como que nós sabemos que nós estamos sendo avivados? É pelo falar de línguas, pelo sapatear? Não, irmãos. Sabe uma pessoa avivada, como nós sabemos? Através dos frutos. Ou melhor, através do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, eu vou fazer igual o pastor Cássio hoje, olha que chique. Gálatas 5, 22 e 23. Glória a Deus. Ô igreja, dá um glória a Deus, igreja. Fala, dá um glória a Deus, tá? Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há recriminação, não há lei. E literalmente, irmãos,
trazendo para a nossa realidade, se todos, né, tivessem esse fruto, não precisaria de lei. Então eu conclamo você hoje, decorar na nossa célula, o versículo da semana é este, decorar estes versículos, Gálatas 5, 22, 23, até eu decorei, você vai conseguir decorar. Aviva a tua obra, Senhor, aviva. Voltando no capítulo 2, versículo 1 a 5, glória a Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Olha, Deus vai te responder. Mas qual que foi a posição dele? Ele ficou ligado. Senhor, eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai vir falar comigo. Então ele estava numa situação de perplexidade, mas não desistiu de ouvir a Deus. Por que que você está desistindo? Por que que você já desistiu daquele sonho? Hein? Por que que você já desistiu de ver a sua situação resolvida? Deus não te respondeu ainda, porque Ele vai te responder com sim ou com não, mas Ele vai te responder. E se você duvida, pede a Deus para te responder. Ele estava pedindo a Deus, Senhor, me dá uma resposta. Eu estou aqui sem entender nada. Eu já estou sofrendo por ver o meu povo nesta situação. E o Senhor vai trazer um povo que vai fazer meu povo sofrer mais ainda. E um povo ímpio. Sabe por quê, irmãos? Porque eles se achavam a última bala do pacote. O judeu sempre se achou assim. Eu não estou criticando, mas o fato é que a realidade é que eles são o povo escolhido de Deus. E Deus ainda não desistiu deles. Eles só estão enganados. Mas Deus não existiu. E olha, eu vou te dizer uma coisa. O judeu, embora esteja cego, mas com relação a Deus, irmãos, ele busca muito mais a Deus do que nós. Os meninos já saem da escola já sabendo a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. De cor. Então quem somos nós, né? Para poder falar alguma coisa. Mas o Abacuque era do povo, né? Então sua teologia era que Deus conduziu um povo do deserto em glória e poder, a glória cobriu os céus, a terra encheu de louvor. Mas ele não entendia por que Deus estava agindo assim. Aí vem a resposta, né, de Deus para Abacuque. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A resolução da luta de Abacuque veio com a definição de fé resolvida. Abacuque, você não pode se importar com o que está acontecendo, Abacuque. Viva pela fé. Eu te conclamo esta noite, viva pela fé. Fé é o contrário de apostasia. Viva pela fé. O Abacuque orou, Abacuque aguardou, Abacuque perseverou. A expectativa de fé do profeta. Quando o profeta ouve o relato dos feitos de Deus e tem uma visão da glória de Deus, ele fica alarmado, pálido, tremo e sem nenhum vigor. Todo aquele que entra na presença de Deus, irmãos, sai de lá transformado. Sai dela transformado. Abacuque ficou mais perplexo ainda, em termos de conhecimento de Deus, o levou a uma perplexidade muito maior, mas uma perplexidade benéfica, já não era mais de medo. Gente, esse Deus é grande demais, ele quis dizer assim, ele pode isso e muito mais. Ninguém pode estar na presença de Deus sem ser impactado. Abacuque descreveu em termos físicos profundos efeitos que a visão exerceu sobre ele e declara sua expectativa e seu júbilo. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver.
Eles dependiam da agricultura, dependiam do gado. Então Abacuque olhou para as únicas coisas que estavam funcionando naquela época, era a natureza. Ou seja, plantava, colhia. O gado dando o seu leite, dando a sua carne. E ele falou: Deus, ainda tem algumas coisas que estão funcionando. Ele sabia que as figueiras sempre floresciam, as videiras nunca falhavam, e as oliveiras eram tão resistentes e duradouras que sempre produziam a safra. O profeta está dizendo então, irmãos, lá no... dando uma sequência aqui, que ele fala assim: olha, ainda que a oliveira minta, ainda que não deu fruto, ainda que tudo venha para escassez, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí eu te pergunto, eu e você, se nós estivermos em total escassez, nós vamos ainda continuar alegre no Deus que nós confiamos, irmãos? Porque Deus não muda, o amor dele por nós permanece, ainda que falte na sua vida. Deus está comigo, Deus está com você, ele não vai nos desamparar. Abacuque entendeu: o justo viverá pela sua fé. Para desenvolver a fé, irmãos, precisamos ouvir a Deus através da sua palavra e de sua revelação. Precisamos orar a Deus para que tenhamos confiança e o entendimento de quem Ele é e do que Ele quer. Agradecer e adorar a Deus pelos meios providos, principalmente pela sua palavra, e confiar que Deus tem o controle sobre tudo. Deus tem o controle sobre o mundo, Deus tem o controle sobre a sua vida, Deus tem o controle sobre a sua família, Deus tem o controle sobre as suas finanças, Deus tem o controle sobre a sua saúde, Deus tem o controle do universo. Ele não perdeu o controle. Quando tudo parece perdido, com Deus há esperança. Não há esperança para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não tem Jesus na sua vida. Este sim precisa que nós venhamos falar de Deus para eles, falar de Jesus, para que eles tenham esse tesouro que nós temos, irmãos. Não cesse de falar do livro desta lei. Quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para Jesus. A crise deve nos levar não ao desespero, mas a um clamor de avivamento. Não entre em desespero. Irmãos, deixa eu te falar. Eu e minha esposa passamos por uma época aí que era só Deus. E nós gritávamos, chorávamos. Eu estou me vendo aqui como um Abacuque. Mas Deus mandava o pão. E qual era o pão? Ele mandava a palavra dele. Ele mandava a palavra dele. E aquilo nos confortava, irmãos. Não entre em desespero. Muitas vezes dá medo, como Pedro teve medo. Mas Pedro teve medo, mas ele foi encontrar com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Então, mesmo com medo, vai ao encontro de Jesus. Dá a mão para Jesus. Que Ele não vai deixar você e eu afundarmos no desespero. Portanto, quando conhecemos a Deus e suas obras, temos o maior antídoto contra o desespero. Quando nos voltamos para as Escrituras, descobrimos que a história está nas mãos daquele que assenta no alto e sublime trono. Quando tudo parece perdido, com Deus ainda há esperança. Quando chegamos no final de nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis para mim, disponível para você, disponível para a igreja, disponível para todo aquele que clamar o nome do Senhor, porque a palavra nos fala que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Glória a Deus. Nossa estabilidade e segurança, irmãos, precisa estar em Deus e na fortaleza do seu amor, não nas coisas, não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas a nossa, irmãos, a nossa fé precisa estar alicerçada, a nossa segurança precisa estar em Deus, que é o nosso alto refúgio.
Ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus não vai ser entregue, não vai ser derrotado, porque Jesus não abre mão de nós, porque Ele pagou um preço na cruz, e é um preço de sangue, e isto é irrevogável na minha vida e na sua vida, e todos quantos clamarem o nome do Senhor, todos quantos deixarem que o Senhor seja o Senhor de suas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, mediante uma palavra dessa, irmãos, sabe, eu fico pensando assim: Senhor, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, não falha. Então peço você para colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Enquanto você ouve essa canção, eu gostaria que você colocasse diante de Deus sua situação, suas debilitações. Seja sincero com o Senhor, como Abacuque foi: Senhor, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, Senhor. Mas eu creio em Ti, ó Pai. Eu creio em Ti, Senhor. O importante é o Senhor na minha vida, Pai. Não é ouro, não é prata, não é emprego, não é marido, não é esposo, não é namorado, não é noivo. É o Senhor. É o Senhor. Porque o Senhor me traz todas as coisas que eu preciso. O Senhor supre todas as minhas necessidades. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Cante, igreja. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus quando Ele fica em silêncio, é porque está basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Então louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes,
ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. De fato, ó Pai, muitas vezes nós não entendemos, nós não temos a visão daquilo que o Senhor está fazendo, vai fazer, mas nós queremos declarar esta noite, Pai, que nós confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que até mesmo as células do nosso corpo estão controladas pelo Senhor, meu Pai. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, e nós saímos daqui, ó Pai, crendo que o Senhor, ó Pai, já ordenou sobre nós a bênção do Senhor, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, já tirou todo impedimento, Senhor, que o Senhor, ó Pai, tem nos levado e quer nos levar, ó Pai, a um avivamento genuíno, Senhor, não emocional, mas um avivamento que venha trazer transformação, ó Pai, para a glória do Teu reino, Senhor. Leva o Teu povo em paz, Senhor. Que esta palavra, ó Pai, seja, Pai, rema em nós, ó Pai. Que ela venha, Pai, frutificar, ó Pai, que ela venha cumprir o propósito para o qual ela foi enviada esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faz assim com sua mão. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces consolações seja sobre mim e sobre você esta noite, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.